Olá, tudo bom com vocês? Estamos começando mais uma Mulheres da Bíblia, graças a Deus, olhando para a palavra do Senhor e aprendendo aquilo que ela tem para nos ensinar. Estamos vendo histórias muito fantásticas e eu creio que Deus, ele tem falado ao nosso coração. E eu oro para que ele continue falando ao nosso coração através desses momentos aqui de reflexão. Nós estamos vendo o primeiro Reis, história do profeta Elias, né, e alguns encontros que ele tem com algumas mulheres. Nós vimos a semana passada sobre milagre, né, milagre da provisão que Deus fez na vida daquela viúva, um milagre da ressurreição do filho, né, e tantas coisas tão maravilhosas, que ministram muito o nosso coração. E hoje nós vamos ver alguns pedaços de momentos onde a gente encontra referência à mulher, que aqui é o nosso propósito, né? Onde a gente encontra alguma referência a uma mulher, a gente para e a gente pede para que o Espírito Santo ministre o nosso coração, ele nos ensine, nos confronte, nos direcione, né? Então vamos ver o que a palavra de Deus tem para esse momento nosso. Então vamos lá, se você quiser acompanhar, 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ver aqui o verso 2, que diz o seguinte: a fome era severa em Samaria. Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias temia profundamente o Senhor. Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas. Colocou 50 em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Então aqui a gente tem uma referência a Jezabel. Jezabel, que a gente já viu, era ali esposa de Acabe, o rei, então uma rainha extremamente má, extremamente pagã, que corrompeu não só Acabe, né, mas estava corrompendo toda a nação. Ali, os profetas de Baal, né, ela trouxe esse deus pagão para dentro ali da nação, né, e começou a perseguir os profetas de Deus. Entre esses estava Elias, né, e Elias, usado por Deus, ele traz ali uma profecia, ele traz ali uma palavra dizendo que não iria chover, e por isso que a fome estava severa, eles estavam passando por um período muito complicado, porque não choveu por 3 anos e meio, imagina, né? Viver nessa situação. Então a gente viu lá a viúva passando necessidade, e o povo todo passando necessidade como ali um julgamento de Deus, porque a nação tinha recebido, né, esse rei pagão, essa rainha pagã, com todos esses deuses, né, e principalmente Baal, ao qual eles prestavam culto. E aqui a gente tem referência a esse Obadias, que ele era muito temente a Deus, mas que trabalhava ali, né, diretamente com Acabe. Mas a questão aqui nossa, né, é Jezabel. A gente vai ver alguns momentos dela também, mas ela era uma mulher extremamente má. E aí a gente vê a questão da influência, né? Eu acho muito interessante, muito forte para nós mulheres o texto que diz que a mulher sábia, ela edifica, e a mulher tola, com as próprias mãos, ela destrói. Então, a gente começa a perceber, pelo que a Bíblia vai trazendo de revelação, principalmente diretamente a nós mulheres, algo que a gente tem, que a gente pode usar para o bem ou pode usar para o mal, que é a questão da influência, que é a questão, né, de ter essa habilidade que Deus nos deu, essa habilidade de estar ali, quando a gente olha uma família, a gente sempre vê a mulher administrando as coisas, né, os relacionamentos, porque nós temos essa sensibilidade. Então, a questão do pai com os filhos, dos filhos com o pai, a dinâmica da casa e tantas outras coisas que a gente poderia aqui dar de exemplo. E a gente vai vendo a influência que nós mulheres temos
dentro da nossa família, de uma maneira direta, com o nosso esposo, né, ou com as mulheres solteiras, né, nos relacionamentos, nos amigos, na família. Então, isso é algo muito positivo que Deus colocou em nós, né, essa habilidade para influenciar, essa habilidade para edificar, essa habilidade para tornar o ambiente, os relacionamentos, as relações edificantes, produtivas, abençoadas, não é? Esse foi o propósito de Deus quando nos criou. Mas, com o pecado, isso foi se corrompendo, não é? E isso começou a se tornar, começou a pegar vias ali diferentes, né? Por isso que a Bíblia fala, presta atenção, como é que você tem edificado, como você tem influenciado, como você tem trabalhado, né, ali no local onde você está, essa habilidade. Jezabel era uma mulher extremamente má, ela era, ela era má mesmo, no sentido mais é, literal da palavra, a gente vê o quanto ela era temida pelas pessoas, a gente vai ver daqui a pouquinho, a reação de Elias, um grande profeta de Deus, que tinha visto milagres incríveis de Deus, e a influência que essa mulher tinha na vida de Elias. Mas voltando aqui, a Jezabel, ela era uma mulher que influenciava, mas influenciava para o mal. Ela influenciou o marido, ela influenciou uma nação, né, para o mal. Então, isso eu creio que é uma reflexão para nós mulheres, né? Pode ser algo que nos faça ponderar, nos faça olhar para nós mesmos e trazer perguntas que são extremamente importantes. Como tem sido a minha influência? O que eu tenho falado? Como tem sido a minha postura, né? Os conselhos, como é que tem sido? Será que eu tenho influenciado para onde, né? Será que eu tenho edificado nas minhas palavras? Será que eu tenho edificado na minha postura, né? Será que eu tenho edificado com os meus filhos, com meu marido, com os meus amigos, com a minha família? Será que eu tenho edificado? Ou será que através das minhas palavras, através da minha influência, através de insinuações, eu tenho destruído? Eu tenho trazido discórdia e destruído relacionamentos. Eu tenho destruído, né, por onde eu passo. E essa é uma palavra muito forte. Será que eu tenho destruído coisas? Mas se a gente parar para pensar, a gente destrói ou a gente causa efeitos, né, que podem trazer consequências muito ruins de maneira sutil, né? Então, é uma palavra falada de uma maneira errada ou no momento errado, numa impulsividade. E palavras, a Bíblia diz, que podem chegar a matar, no sentido não literal, mas num sentido figurado de que palavras, elas causam muita destruição dentro da pessoa. A gente sabe disso. Quantas pessoas que vivem, muitas vezes, uma vida, né, com muita dificuldade, com muita insegurança, com muito medo, com muita, sabe, quando a pessoa ela não confia, né? Por quê? Porque ouviu muitas palavras destrutivas, palavras que depreciaram e tantas outras coisas que a gente sabe que infelizmente acontece. Então, uma palavra impulsiva no momento, né, que não deveria ter sido feito, falado, ou no momento que não deveria ter sido falado, pode trazer destruições, não é? Posturas muitas vezes, sabe, escolhas muitas vezes erradas podem trazer, né, destruição. E a Bíblia fala, sabe como é que você não traz destruição? Mas sabe como você pode, né, viver esse dom, essa habilidade que Deus colocou em você? Sendo uma mulher sábia. E o que é maravilhoso é que a Bíblia diz que todas nós que precisamos de sabedoria, é só pedir a Deus, que Ele nos dá. Todos que pedem a Deus sabedoria, a promessa é que Ele vai nos dar.
Então eu creio que, aqui olhando para a vida, né, de Jezabel, a a gente pode olhar para nós e buscar em Deus. Deus, Senhor, me dá sabedoria. Eu quero ser essa mulher sábia que a Bíblia fala, né? Totalmente diferente de Jezabel. Eu não quero trazer destruição, eu não quero trazer uma influência ruim, mas eu quero ter sabedoria para poder edificar. Edificar a minha casa, edificar os relacionamentos, edificar a minha vida e a vida de outros. Que eu possa ser essa mulher, sabe? Que tem uma palavra que traz paz, que apazigua, que tem uma palavra de sabedoria, de direção, sabe? Uma direção acertada. Eu creio que nós podemos e devemos fazer esse tipo de oração. Senhor, que eu seja uma mulher sábia, para que eu possa edificar e não destruir. Mas vamos continuar. Aqui no verso 13, diz o seguinte: ninguém lhe falou da ocasião em que Jezabel tentou matar os profetas do Senhor. Escondi 100 deles em 2 cavernas e lhes fornecia alimento e água. Aqui a gente leu, porque tem de novo uma referência a Jezabel, perseguindo os profetas, e aqui de novo, né, parece que é uma história aqui que Obadias foi usado por Deus para esconder esses profetas, e ele vai repetindo essa história, né, falando, olha, sabe quem eu sou? Eu sou aquela pessoa lá que, né, que foi usado por Deus, tal. Mas aqui é a referência de Jezabel de novo, né, mostrando que ela era essa rainha que foi, perseguiu e matou muitos dos profetas do Senhor. Vamos lá para o versículo 19. Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem a mesa de Jezabel. Então aqui Elias está chamando os profetas, os falsos profetas, né? Naquela história bem interessante, onde vem fogo do céu e consome o holocausto, consome ali o sacrifício que Elias está fazendo, né? Mostrando a diferença e mostrando quem era o Deus verdadeiro, o Deus de Elias. Mas aqui, Elias dizendo, convoque aqui, né? Os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá que comem a mesa de Jezabel. Então, olha, né? O quanto Jezabel articulava para que os falsos profetas ali, eles dominassem, né, a nação. E Elias, então, é usado por Deus para mostrar para toda a nação, quem era o Deus verdadeiro. E aconteceu esse feito tão grandioso, né, à vista de Acabe, que era o rei, e que deveria ter se arrependido diante, né, de tamanha demonstração de poder de Deus, e Deus falando, eu sou o Deus verdadeiro, não não Baal, nem esses que vocês têm adorado. Na frente, à vista de Jezabel, à vista de todo o povo foi feito isso. E à vista de Elias, porque Elias foi um instrumento ali, o profeta de Deus usado para que isso acontecesse. Mas é interessante que no próximo capítulo, depois, né, de ter acontecido todas essas coisas, ali no capítulo 19, verso 1 diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Olha só. Então aconteceu toda aquela situação, né? Deus envia fogo do céu, prova ali para todos quem ele era, o Deus verdadeiro. E Elias é usado por Deus para tudo isso. Acabe vai e conta para Jezabel o que aconteceu. E ali, quando acontece, né, de Deus provar quem ele era, o povo vai e vai para cima dos profetas de Baal e eles ali são mortos. E Acabe conta para Jezabel o que aconteceu. Jezabel se enfurece e ela diz: o que eles fizeram com os meus profetas, os profetas de Baal, né, os profetas que eu coloquei na nação,
que os deuses que ela acreditava, que ela servia, os demônios, né, na verdade, deuses não eram, me castiguem se não acontecer isso com Elias. Então imagina só, né, essa mulher que exercia tamanha influência ruim, maligna, para toda a nação, ela se levanta enfurecida, ela fala isso, e sabe qual foi a reação de Elias diante de uma ameaça dessa mulher? Elias, um profeta de Deus, que viveu não só isso, mas coisas extraordinárias, não é? A gente viu a semana passada ele sendo usado por Deus para ressuscitar um menino lá que tinha morrido, né? Então, Elias sabia quem era Deus, sabia que Jezabel não era nada, não podia fazer nada diante de Deus. Mas aqui, depois, se você quiser ler com calma, o restante diz que Elias tem medo e foge de Jezabel, né? Então, era uma mulher que trazia medo, né? Era uma mulher que causava extrema malignidade ali, em todos que a cercavam. Mas é interessante uma coisa que me chama a atenção. Jezabel, ela veio de uma nação pagã, de uma nação que servia deuses pagãos, né? E ela era extremamente devota a esses deuses. A gente vê aqui, né? O temor no sentido de não que os deuses me castiguem, porque eu vou fazer de tudo para pagar o que fizeram com os profetas, com os profetas do meu Deus, né? Ela estava completamente equivocada naquilo que ela cria. Ela estava completamente equivocada no Deus que ela servia. Mas me chama a atenção o fato dela ter essa devoção. E aí, a gente também pode entender que Deus colocou não só na mulher, né, mas no ser humano, por termos sido criados à imagem e semelhança dele, essa relação com o divino, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para que nós nos relacionássemos com ele. Quando vem o pecado, vem essa quebra, né? Vem essa separação, uma separação que só em Jesus ela foi resolvida, porque Jesus se tornou o caminho de volta ao Pai. Mas sem Jesus não há essa volta. E sem Jesus há um vazio, uma sede, uma angústia, uma necessidade do divino. Por quê? Porque fomos criados por ele. E só somos plenos, só temos realmente o sentido, né, do porquê fomos criados, o propósito pelo qual nós fomos criados, em Deus, no Criador. Agora, quando não há esse caminho que Jesus veio estabelecer, sendo ele mesmo o caminho de volta ao Pai, através do sacrifício na cruz e a ressurreição, quando não há Jesus, as pessoas elas têm um vazio gigantesco dentro delas, que elas desesperadamente precisam preencher. Jezabel é um exemplo disso. E ela preencheu como? Preencheu com aquilo que ela acreditava ser o correto, né? Mas que não era. E ela era devota, ela tinha devoção, ela influenciou porque ela acreditava naquilo, porque era para aquilo que ela vivia, né? Ela vivia para essas divindades ali, né? Ela tinha os profetas todos próximos dela. Então a gente vê que ela buscou preencher esse vazio do coração, mas da maneira completamente errada, da maneira que nunca preencherá, não é? E pior, preencheu com aquilo que não só não resolveu o vazio existencial do coração dela, como fez com que ela causasse grandes destruições. Não é? E por que isso eu acredito que é importante e que pode, sabe, nos trazer algo para refletir? Não só para a nossa vida, que é sempre muito importante, a gente trazer primeiro para a gente, né? A gente precisa aprender primeiro a gente, né? A gente precisa primeiro ser confrontada, cada uma, né, pessoalmente, para depois olhar para o outro, né? É muito mais fácil a gente olhar para o outro, mas Jesus fala, escuta, tira primeiro aí a trave do seu olho, que senão você não vai conseguir olhar para o outro
da maneira correta. Você vai a julgar, você vai a condenar, em vez de você realmente ser relevante para ajudar, né? Então é primeiro a gente, para depois olhar para o outro. Mas traz uma reflexão, né, de que todas nós temos essa necessidade do divino, do Criador. Graças a Deus, o Evangelho nos alcançou. As boas novas do Evangelho, que nos contam que Jesus Cristo veio à Terra para pagar o preço do pecado que nós não podíamos, para vencer a morte, que era a nossa condenação, que nós não podíamos, né? Essas boas novas vieram e nos alcançaram. Graças a Deus por isso. E ele então se fez o caminho de volta ao Pai. Esse vazio que antes existia em nós foi novamente preenchido, né? Foi preenchido pela presença do próprio Deus em nós. E que é um trabalhar de Deus até que plenamente isso acontecerá, quando Jesus voltar. Seremos glorificados e voltaremos a viver como era lá no princípio, quando Deus nos criou. Agora, aqueles que ainda não conhecem a Jesus, aqueles que não ouviram as boas novas, aqueles que não receberam, que ouvir talvez ouve, mas a questão é receber, né? Aqueles que ainda não receberam as boas novas, não creram ali, vivem nesse desespero, nessa angústia, nessa necessidade de preencher o vazio do coração. Preencher o vazio da alma, preencher o vazio da existência. Né? E aí vai tentar preencher de diversas maneiras. Diversas maneiras. E Satanás, ele vai conduzindo para que as pessoas acreditem que aquilo vai satisfazer a necessidade do coração. Então, quantas pessoas que a gente conhece que acabaram, sabe, com essa necessidade, esse vazio, essa angústia, se envolvendo com drogas, com prostituição, com bebida, com falsos deuses e tantas outras coisas, né? Com dinheiro, com riquezas, buscando algo que pudesse satisfazer, sabe, apaziguar essa angústia do coração. Mas nós sabemos, nós temos a verdade do Evangelho que diz que só Deus, só o nosso Criador pode fazer isso. Então, eu creio, né? Lógico que Jezabel aqui está registrada, né, a vida dessa mulher e o quanto ela teve de oportunidade de ouvir, de receber. Tinha Elias ali próximo, mas infelizmente o coração dela era comprometido e ela não abriu o coração, né? Mas eu creio que a gente pode pegar essa história para uma reflexão. Nós, como eu estava dizendo, graças a Deus, ouvimos as boas novas, abrimos o nosso coração, fomos ali, né, alcançadas por esse evangelho da graça, do qual não fizemos nada para merecê-lo, não é? Agora, isso também deve, sabe, ajustar os nossos olhos, o nosso entendimento para olhar para o próximo da maneira correta. E em vez de, sabe, muitas vezes julgar no sentido de, aquela pessoa, ela não quer nada, aquela pessoa, ela faz um monte de coisa errada, em vez de julgar, a gente ter esse entendimento que as pessoas, elas precisam conhecer Jesus. Elas precisam ter um encontro com esse Salvador. Elas precisam, de novo, voltar a ter relacionamento com o Pai. Isso só pode acontecer através de Jesus. E que essas pessoas conheçam o Evangelho, conheçam as boas novas. Que essas pessoas, elas possam ter oportunidade, né, que um dia nós tivemos, de termos sido tirados desse lamaçal de pecado e de morte, termos sido colocados na presença desse Deus tão maravilhoso. E nós podemos ser usados por Deus por isso. Para isso, né? Mas para isso o nosso coração precisa estar completamente aberto para que o Espírito Santo nos use, sabe? Sem barreiras, sem querer colocar empecilhos. A Bíblia diz que nós somos conhecidos como filhos de Deus, como
servos de Deus aqui nessa terra através do amor. Que os nossos olhos, que o nosso coração, que a nossa mente sejam repletos do amor de Deus, que um dia nos alcançou, né? E que de graça nós recebemos, e que de graça nós possamos dar. Que nós possamos olhar para as pessoas com esse olhar, entendendo o quanto elas têm sofrido e o quanto elas precisam conhecer da graça, da verdade de Deus. Agora, como nós podemos fazer isso? Deixando o Espírito Santo nos usar, principalmente com a base que é o Evangelho, através do amor, através do estender a mão, através do estar disponível, através de olhar e entender, independente do que seja, do que tenha feito essa pessoa, o Evangelho pode vir e pode transformar. Se transformou a nossa vida, né? Eu acho que nenhuma de nós tem a pretensão de dizer, mas eu era já muito boazinha, eu já era uma pessoa tão boa, né? Não éramos, nunca fomos, não é? Se é pela graça de Deus que nós estamos aqui. É pela graça de Deus que somos transformadas a cada dia. É pela graça de Deus que, quando erramos, Ele vem com o perdão, Ele vem trabalhar o nosso coração para que haja arrependimento e o perdão venha. Né? Nada é merecimento nosso. Então, se a gente entende isso, a gente pode olhar para qualquer pessoa, independente de onde ela esteja hoje, independente do que ela tenha feito ou esteja fazendo hoje. Nós podemos ter a certeza. O Evangelho, ele pode transformar essa vida. As boas novas do Evangelho são de que Jesus veio à Terra e ele veio para pagar o preço do pecado e nos levar de volta ao Pai. Que as nossas orações, que no nosso coração, que no nosso dia a dia, nós possamos estar atentas a isso, né? Estar disponíveis para Deus, dizendo, Senhor, que as pessoas elas possam ser atraídas por esse amor do Senhor que está na minha vida. Que as pessoas elas possam te conhecer através da minha vida, através do testemunho, através de cada uma de nós, não é? Que o Senhor nos use para isso, que o Senhor ache graça, né, na nossa vida e que possa nos levar, sabe? Eu sinto no meu coração da gente orar pedindo, Senhor, me leve a lugares que talvez eu nunca imaginei estar, mas lugares onde eu possa ser essa mulher sábia que vai edificar, que vai levar a tua presença ali e as coisas vão mudar. Porque aonde a presença do Senhor entra, há mudança, há transformação. Onde a luz entra, as trevas têm que sair. Elas são dissipadas. Então, que o Senhor nos use para isso, né? Nos use primeiro para os nossos próximos. Talvez dentro da nossa própria casa existam pessoas em angústia, precisando desse encontro com o nosso, com Deus, com o Criador, com o nosso Criador, né? Talvez pessoas aí do trabalho, da escola, pessoas mais próximas. E para Deus, né? Deus, ele tem os propósitos que muitas vezes a gente não entende, mas que estejamos disponíveis para qualquer que seja a vontade dele, o propósito dele. Estejamos disponíveis para amar, como um dia nós fomos amadas, um dia nós fomos alcançadas e temos sido todos os dias da nossa vida. Graças a Deus por isso. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Ele continue ministrando o nosso coração, que a nossa oração hoje, e não só hoje, mas cada dia da nossa vida, seja, Senhor, eu quero ser uma mulher sábia, me dê sabedoria, eu quero edificar, eu quero ser essa mulher que edifica e que não destrói, né? E eu quero, em nome de Jesus, ser essa mulher repleta de amor, que olha para as pessoas entendendo, eu estou aqui para levar as boas novas que elas precisam tanto ouvir, do quanto elas são amadas, do quanto foi feito um plano para que elas fossem salvas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente terminar?
Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Pai, pelo teu infinito amor. Muito obrigada pelo teu cuidado por cada uma de nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos olha de uma maneira tão maravilhosa, tão especial. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela tua palavra, que traz ensinamentos tão maravilhosos, tão profundos. Muito obrigada, porque o Senhor criou em cada uma de nós esse dom, essa habilidade tão maravilhosa de influenciar, de administrar relacionamentos, administrar situações. Senhor, que o Senhor nos ajude para que isso esteja muito bem feito, muito bem ali na nossa vida, né, funcionando de uma maneira muito perfeita, Pai, porque foi o Senhor quem criou. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para poder usar da maneira correta esse dom, essa habilidade. Que nós possamos ser de verdade essas mulheres sábias que a tua palavra diz. Que nós aqui, cada uma de nós, possamos ser usadas de uma maneira maravilhosa para edificar, para construir, para abençoar, meu Deus, em nome de Jesus. É que nós oramos, pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Que Deus abençoe de uma maneira muito especial cada uma de vocês. Esse final de semana, semana que vem, que o Senhor continue ministrando o nosso coração, em nome de Jesus. E se Deus quiser, a semana que vem a gente lê, a gente desfruta, a gente olha para a palavra de Deus e, em nome de Jesus, que ela ministre o nosso coração. Em nome de Jesus. É a minha oração por cada uma de nós. Que essa palavra nos alimente, que essa palavra nos corrija, que essa palavra nos edifique, que essa palavra nos fortaleça, que essa palavra nos ensine e realize tudo mais que ela tem o propósito de realizar na nossa vida e através da nossa vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem com Deus.